Olá, boa noite. Eu tava rindo aqui sozinha, porque a hora que você coloca a live, aparecem os filtros. E aí eu tem uns filtros que são engraçadinhos, né? E aí eu testei com um filtro. Aquele olhão e aquela bocona, e eu, gente, fiquei rindo sozinha. Falei, ai. A minha vontade era entrar com aquele filtro, mas eu achei melhor não. Ai, fiquei rindo aqui sozinha. Mas muito boa noite para todo mundo que tá chegando. Vou esperar mais gente chegar. Enquanto isso, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a Lorene, sou enfermeira e agora migrando para as terapias holísticas. Sou terapeuta já, faço constelação familiar sistêmicas e barras de Axis e estou quase formada em analista corporal. E comecei com esse projeto de lives que está sendo muito legal para mim. O retorno está sendo muito gostoso de ver as pessoas e de estar divulgando essas mulheres, né? Que trabalham, que fazem serviços legais, ou que têm comércio, ou que fazem terapias legais e que melhoram a qualidade de vida da gente. E aí eu tô divulgando o trabalho desse pessoal aí, dessa mulherada, que eu acho que nós mulheres temos que trabalhar juntas para que a gente possa evoluir juntas, para que a gente possa melhorar o mundo um pouquinho de cada vez mais, cada um fazendo a sua parte, a gente tá mais perto disso, né? Então, a ideia das lives foi exatamente essa, foi começar a divulgar o trabalho, trabalhos que trazem melhoria. Você precisa fazer tudo? Não. E uma coisa que me chamou a atenção, inclusive, na Renata, que é a pessoa quem vai fazer a live comigo hoje, foi essa história de faz sentido pra você? Porque quando você começa a estudar, a conhecer outras coisas, você começa a ficar quase louca, né? Porque aí você tem que cuidar disso, cuidar daquilo, e faz isso para cuidar da energia da sua casa, e faz isso para você cuidar da energia do seu escritório e faz isso pra não sei o que, e aí você quase fica louca, né? Então você acorda, faz meditação, você come direito, você bebe não sei quantos litros de água e você vai e aí você não dá conta. E uma coisa que me chamou muito a atenção na Renata, na consultoria que eu tava fazendo com ela, é que ela falava assim: "Faz sentido pra você? Fazer isso faz sentido pra você?" E aí eu comecei a falar, realmente, né? Porque se não faz sentido pra gente, por que a gente vai fazer? Então é isso, né? Eu tô apresentando vários recursos, várias coisas, cada um escolhe aquilo que mais te agrada, né? Aquilo que faz sentido pra você. Parou de bater, filha? Então tá bom. A Beatriz falou pra mim que tava batendo o microfone aqui. Aí eu tô vendo. Hoje eu migrei de lugar, porque normalmente eu faço num quarto que tem aqui em casa, mas hoje eu tive que vir pro quarto das minhas filhas por conta de que tá muito quente e aqui eu vim pra cá. E porque eu gosto também de ficar, né, no geladinho. Acho que dava certo. Renata tá entrando aqui. Boa E noite. aí, olá! Chegando aqui. Tava falando Boa de você. noite. Meu Deus do céu. Acho que era bom, né? Era bom, era Acho que bom. é coisa boa. Então tá bom. Tava Boa noite a falando todos. que quando a gente começa a conhecer outras coisas, outras terapias, e aí você acha tudo super legal, e você quer fazer um pouco de tudo, e aí, de repente, você quase enlouquece, né? Era o que a gente tava Sim, conversando hoje, inclusive, né? Que eu falei, sim, eu não sim. faço isso porque acho que pra mim não faz sentido, e que o que eu gostei quando eu fiz a consultoria com você foi que você falava assim, faz sentido isso? Né? Precisa Porque fazer sentido, se não né? fizer sentido pra você, você vai fazer só porque a outra pessoa falou que dá certo e de repente, né? Não dá certo, né? Não dá, né? Simples assim, não dá certo. É porque terapia, né? Quando a gente fala de terapia, parece que a gente quer resolver todos os nossos problemas, né? Resolver o problema do mundo, e não é só isso, né? E é um Mas eu pouquinho já de cada cheguei vez. chegando, nem cheguei me apresentando, né? Deixa você me falar, deixa você terminar aí. Já cheguei chegando. Era isso. E eu tava falando de você, do que eu gostei, né, dessa postura sua de trabalhar aquilo que faz sentido pra gente.
E então, se apresente, por favor. Bom, vamos lá. Eu sou a Renata, sou terapeuta de várias coisas também, porque a gente, quando começa com terapia, a gente quer ir fazendo e fazendo outras coisas também, né? Mas a terapia entrou na minha vida depois que eu me tornei mãe. Por que Pra será, né? variar. Por que será? E daí é um caminho sem volta. A gente vai. Eu comecei trabalhando com gestante, fazendo drenagem em gestante, só que aquilo começou cada vez mais me chamar a atenção que o ambiente também tinha influência. Olha só, nós somos influenciados o tempo todo pelo nosso ambiente desde o momento da nossa concepção. Então, quando eu vi isso, eu falei, gente, que tudo. Olha como que é as coisas, né? Tudo faz sentido. E eu falei, não, eu acho que eu também vou começar a estudar um pouco sobre isso. Mas olha só, Lô, eu fui fazer terapia de ambientes para o meu ambiente, tá? Eu não tinha intenção nenhuma de. Nem sabia o que era terapia de ambientes, porque é algo novo, não é todo mundo que conhece, tá? Então eu falei, nossa, eu vou fazer para minha casa, já que nós somos aí mais quase 98% de tudo que está dentro do nosso ambiente, tudo influencia o que nós vamos ser até a nossa vida, a vida adulta, né? Então imagina, desde bebezinho, a sua infância, né? A sua adolescência, nós como adultos hoje, então nós trazemos muita coisa de tudo que nós vivemos na nossa casa, nos nossos ambientes, né? Com certeza. Mas por que começou a terapia de ambiente? Eu sempre acho que eu fui de energética. Eu já fiz exatas, fiz humanas e eu falei, sou energética. Gosto de energia. Eu inventei isso daí, nem sei se tem, mas sou de energética. Porque eu acho que eu sempre gostei dessa questão de energia. Eu sempre gostei de mudar os móveis de lugar sem saber de nada, hein? Isso quando Ai, criança, minha mãe. adolescente. Minha mãe mudava tudo de É, lugar. Você chegava, a sala já tava diferente. Ah, mudei. E olha só, ela já movimentava a energia, né, do ambiente. Então eu sempre gostei disso. Depois que eu terminava de limpar a casa, eu gostava de colocar um cheirinho, acender um incenso. E sempre foi assim. Depois de um tempo, eu parei com isso, não fazia mais, né? Casei e fui para o meu segundo apartamento. O primeiro apartamento eu não sentia nada, mas o meu segundo apartamento me chamou a atenção. Tinha algo de estranho. Sabe quando você vai para um apartamento que você fala assim: nossa, que apartamento legal, mas a energia daqui não é legal? E eu Uhum. falava assim: nossa, acho que eu sou ingrata, né? Porque assim, tenho a oportunidade de ir para um imóvel melhor, mas a energia não batia. Eu falava que estranho. E foi isso. Eu morei lá por 8 anos. A minha vida não era ruim, mas ela era estagnada, sabe assim? Não ia Uhum. para frente, não ia para trás, não ficava melhor do que estava, mas também não ficava ruim. Era uma coisa esquisita. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso, né? Por que isso? E hoje, estudando a terapia, eu vi que a minha casa me expulsou, meu apartamento me expulsou, né? Começaram a Larguei. acontecer uma série de coisas, né? Até eu falei, meu Deus do céu. Quando nós viemos para essa casa, eu falei, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser o Feng Shui, porque eu já conhecia alguma coisa de Feng Shui, né? E eu falei, eu quero fazer. Eu fiz o Feng Shui antes de entrar na casa, né, para saber como que tava tudo. Só que nesse tempo de mudança, pandemia, eu comecei a estudar e a terapia de ambientes foi assim tomando conta, sabe, de mim. E eu falei, gente do céu, eu achava uma coisa do Feng Shui, aí eu fui estudar Neuro Feng Shui e eu falei, olha só, é, isso faz sentido para mim, porque não é dizer que eu tenho que colocar um elefante virado assim, que eu tenho que pintar a porta de amarelo ou de vermelho, que vai mudar alguma coisa na minha vida. Tem que fazer sentido para mim, Se eu não né? Se a acreditar naquilo, pessoa não vai mudar nada, né? não vai mudar nada, né? Então, assim, nossa, então o Feng Shui, ele ficou um ponto de interrogação. E aí eu fui estudar e fui vendo que as coisas eram muito mais profundas, né? Como a gente já conversou, então o que que acontece dentro de um ambiente, de uma casa? A gente precisa saber a história dos antigos moradores, o que foi aquele ambiente, o que que aconteceu ali. Porque às vezes acontecem certas coisas na sua casa que você fala, gente, mas por que que isso está acontecendo, né?
Ou às vezes você como consteladora, né? Ou a pessoa que faz terapia, poxa, a pessoa vai não sei quantos anos fazer terapia para depressão, mas não melhora, né? Ela melhora no momento que ela está ali com o terapeuta, mas quando ela volta para casa, ela está de novo deitada, ela não tem vontade de fazer as coisas. Mas será que não tem algo também nesse ambiente que colabora também para que essa pessoa não melhore, né? Sim. Então essas coisas foi virando várias chavinhas, sabe? Eu falei, nossa, olha que interessante, né? E aqui, depois que a gente veio para essa casa, parece que é assim, ó, tudo mudou. Eu era a pessoa que falava, não quero ter planta, eu tenho a mão errada, tudo que você possa imaginar, a planta morria. Lô, no meu apartamento não tinha uma planta. Eu não Para não dizer acredito. que É não difícil de tinha, juro, acreditar, hein? juro, juro, não tinha. E o que tinha eram algumas bem poucas artificiais, porque as plantas morriam. As plantas morriam. Só que eu não entendia o porquê as plantas não morriam. Eu achava que a culpa era minha, que eu não Uhum. estava cuidando das plantas. Mas essa questão das plantas também, as plantas também, elas são assim, ela nos ajuda muito na questão da energia do ambiente. Ah, já Muito, né? percebi. Não é? Muito. Então, eu já não gostava da energia de lá. As plantas não davam certo, eu falei, pronto, não gosto, não quero ter planta. Até que quando eu vim para cá, a primeira coisa que eu falei, vou comprar uma planta artificial. Comprei uma planta artificial. Só que aí eu fui fazendo a terapia na minha casa. Eu fui colocando a minha terapia aqui, né? Tudo que eu estava aprendendo na minha casa. E eu falei, nossa, me deu uma vontade de comprar planta. E eu fui estudando as colocando as plantas começaram a florir na minha casa. Eu falei, gente, olha isso, né? Então, para você ver como que, mesmo quem não queira acreditar em energia, a gente sabe que energia existe. Não tem como. Sim. Não tem como você falar assim, ai, imagina, mas eu não vejo, mas a gente sente. A gente sente a energia, né? Você nunca chegou perto de uma pessoa ou chegou num ambiente e voltou, nossa, eu não me senti bem naquele lugar. Volta pesado, né? Com sono. Pesado, né? Com tudo. A gente pode perceber isso quando a gente vai num lugar muito cheio, como shopping, né? Aquele tanto de gente, você volta para casa e fala, nossa, parece que o caminhão passou por cima. Não é assim? Então não Ah, tem eu como tô não assim. acreditar. Então, e o que a gente conversou hoje, né? Então não tem como não acreditar. E não vai ficar lá, vem junto, né? Então, tudo aquilo que você está num ambiente, no lugar onde você trabalha, vem junto com a gente, vem para casa. Então, cuidar do ambiente, olhar para o ambiente de uma outra forma, eu me apaixonei. Eu falei, olha só, como? E outra, né? Porque a nossa casa, ela fala muito do nosso mundo interno também, né? Como a gente não está. Eu não estou bem, eu fico só para mim, não. A nossa casa dá sinais, né? Sim. A nossa casa começa, como eu falo muito da metafísica da casa. Naquele apartamento tinha muito problema de infiltração. Não tinha no meu apartamento, mas nos outros tinha. Água, emoção, né? Era um prédio tudo à flor da pele. Então você pra mim. Que você deu... Também te amo, Eu vi filha. aqui Ó, bonitinho. deu uma travadinha. Então, para você ver, e o que eu sempre falo para minhas clientes, você nunca está na casa errada. Nós somos atraídos para aquele ambiente. Porque Ai, dentro aí eu daquele falo, ambiente a minha casa me tem. escolheu. Sim, a nossa casa nos escolhe. Você não tenha dúvida disso, que a nossa casa nos escolhe. Né? Sim. É um processo de aprendizado também na casa. Uhum. E me fala, Rê, o que que é a terapia de ambiente? O que que faz, por exemplo? O que é? O que que é terapia de ambientes? Como que você me explica? Para quem não Então, é faz tudo ideia do que é. exatamente. Quando a gente fala terapia de ambientes, imagina, você acha que minha casa precisa de terapia? Nem eu Eu faço fico terapia, vou mandar a casa fazer? exatamente a casa fazer terapia. Mas eu acho que a terapia é um olhar diferenciado para casa, né? Eu não trato só da casa, eu trato da casa, eu trato da família, porque não adianta eu cuidar da casa e daqui a pouco, olha, eu fui lá, né?
eu fiz todo o trabalho da terapia de ambientes na sua casa, só que você, Lorene, continua gritando com seus filhos, falando coisas feias, discutindo com seu marido, sabe? Não cuidando da energia da sua casa, trazendo pessoas que você sabe que não são legais, né? Que tem uma influência negativa. Você vive assistindo noticiário. A todas as televisões aí da sua casa é noticiário. Então não adianta, como eu falo, não é só uma coisa. Não é só a terapia de ambientes que vai resolver o problema, é um todo. Então, a terapia de ambientes, ela vem para trazer para você um olhar diferente para a sua casa. Então, o que a gente faz na terapia de ambientes? A gente faz um diagnóstico do ambiente, mas no sentido do quê? Da geobiologia. O que tem nesse terreno? Quais são as energias telúricas? Quando a gente fala energias telúricas, são energia do solo na sua casa. Então, vamos supor, a sua casa foi construída num terreno que era um lixão, muitos anos atrás. Você imagina a energia desse local? Uhum. Como é? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma cliente querendo comprar um apartamento. E aí eu falei, não, legal, então vamos pesquisar, né, o que era esse terreno, mesmo que a gente vai fazer. Ela me ligou desesperada. Rê, você não sabe o que eu descobri. Eu falei, o quê? Aqui era um motel. Eu falei, misericórdia. Só energia boa! Só energia boa, só energia boa. Mas tá tudo bem, você não vai deixar de comprar esse imóvel por causa disso, né? Ainda bem que tem a terapia de ambientes para a gente blindar todo esse, né? Saber quais as energias que tem ali, fazer todo um tratamento de cura, né? Potencializar tudo isso. E é como a terapia de pessoas. A gente faz a terapia da casa uma vez, faz, mas a gente continua, tem uma manutenção, né? Uhum. De saber dessas. Ah, você vai comprar um imóvel, mas e aí? Como que tá a energia dessa casa? Ah, comprei. Vamos supor, comprei. Quero saber como que tá a energia dessa casa, do terreno. Então, a gente trata no diagnóstico. Aí a gente vê o que que tem ali e aí a gente trata. A gente faz uma blindagem dessa casa e potencializa com o baguá. Porque o Feng Shui, ele acabou entrando na terapia de ambientes, só que ele entrou de uma outra forma. Nada contra os meus amigos que são da linha do Feng Shui, que tem várias linhas, né, de Feng Shui, Uhum. mas eu queria algo que fosse diferente. Eu sou do diferente, tá? Eu sou bem do diferente. Eu não, Tamo junto. é como você falou, tem que fazer sentido. Não adianta falar, ai, você tem que pintar aqui dessa cor, você tem que mudar aqui, porque essa parte do Feng Shui diz que você tem que colocar esses elementos. Mas e aí, faz sentido para você? Você gosta desses elementos? E quando eu fiz esse curso, a minha professora, muito querida, muito especial, transcendeu o Baguá, porque ela viu o Baguá e viu a nossa casa como uma árvore que se movimenta. Então, eu posso escolher quais são as áreas, os baguás que eu quero trabalhar na minha casa. Né? Então, Uhum. quando eu fiz aqui, o meu relacionamento caiu no corredor. Não faz sentido para mim. Né? Então, eu vou lá no corredor colocar uma série de elementos. Gente, nada contra, nada contra. Mas eu precisava de algo que fizesse sentido para mim. Então, se eu Uhum. quero trabalhar essa parte na minha casa, eu quero trabalhar o relacionamento no meu quarto, né? Para que eu tenha um casamento próspero, para que o meu relacionamento esteja sempre bem. Não, não faz sentido? Não sei se faz Sim, sentido para você, sim, né? claro. Então, aquela coisa muito engessada, vai lá, você coloca, aqui é isso, aqui é assim, aqui é assado. Eu falei, gente, tá tudo, não pode ser, né? E fiquei, mas quando eu encontrei, que eu falo que a gente encontra, né? A gente vai se atraindo por aquilo que vai fazendo sentido pra gente. Eu falei, tá aí, é isso. Era tudo que eu queria. Era poder falar, olha, aqui eu tenho um home office na minha casa. Então, aqui na minha casa, não quero que essa área seja. Olha que engraçado. Eu não quero que essa área aqui da minha casa seja o trabalho. Eu não quero ficar morrendo de trabalhar. Quero isso. Mas eu quero que ela seja a área da prosperidade. Eu quero prosperar. Porque é o que eu falo. Prosperidade não é só dinheiro. Não é dinheiro. Você precisa É. ser próspero, né? Então, para ser próspero, você toma água na sua taça, você não toma no seu copo, né? Você vive a prosperidade, né?
Eu já dei essa dica aí também lá no meu Instagram. Então Já, eu falo, já a comecei a mudança, tomar chá na taça agora. não é? Exatamente. Porque não tem como. E outra coisa, Rê, depois da mudança, como ficou seu relacionamento? Olha, melhorou assim 200%. Primeiro porque eu conto uma coisa. O quarto da gente. Vou dar uma dica rápida aqui. Meu quarto tinha altar. Gente, nunca coloquem altar no quarto de vocês. Por quê? Não. Tem outros lugares da casa que você coloca o altar, mas no seu Ali não é quarto, lugar disso, né? não. O quarto é lugar para dormir e ter relações, né? Então, você começa a fazer dali, você está ancorando outras coisas. Então, não era isso. Não. Era um conjunto de coisas, né? Então, eu, quando mudei para cá, que eu fui estudando, eu fui percebendo, eu falei, olha, isso não faz sentido, isso daqui não tem isso aqui. Gente, muda. É como a gente conversa. Você colocou uma planta, qual a diferença que fez na sua casa? Né? Quando a gente conversou, olha, muda tal coisa. Qual a diferença? Olha para isso, faz a limpeza energética. São Uhum. pequenas coisas que a gente consegue movimentá-lo, o físico, tá? Porque quando a gente estava falando do Feng Shui, o Feng Shui ele trabalha do físico para o sutil, né? O sutil que eu falo é toda aquela energia que a gente não vê, entende? Então, a terapia de ambiente, ela vai do sutil para o físico. Então, a gente trabalha Ela tudo faz o aquilo serviço que a gente contrário. não... Exatamente. Porque no Feng Shui, você coloca os elementos, você muda, você pinta a cor, só que você está trabalhando em nível físico, né? Agora, a terapia, essa terapia que eu trabalho hoje, a gente trabalha primeiro no campo sutil e aí ela começa a vir para o campo físico. Né? Então, eu vou investigar quais são as energias que tem naquele ambiente. Né? Então, quando eu fiz a terapia de ambientes aqui na minha casa, olha só, deu memórias de parede, energias externas. Então, olha como faz sentido. Então, assim, não foi que ninguém contou para mim que existe memória de parede, eu fui lá e acreditei. Não, dentro do diagnóstico eu vi, estava lá. Uhum. Memórias de parede, energias externas. E o que são as energias externas? Energia que está em nosso torno. É porque eu falo, energia não tem parede. Então, o que acontece lá na casa do meu vizinho, acontece aqui também. Tem influência aqui também. Se o meu vizinho começa a discutir aqui, não tenha dúvida. Se você está ouvindo, você entrou, meu Deus, estão discutindo, daqui a pouco começa. Já Se virou você não tudo pro seu lado. já vira tudo para o seu lado, entendeu? Uhum. Então, por isso que eu falo da questão do cuidar do sutil. Começar lá no sutil, nas energias que a gente não vê, que a gente apenas sente e que às vezes nem sabe que tem. Como eu estou te É, falando, imagina uma construção em cima de um motel. Claro, vai ter muito bom relacionamento, mas quais são as outras relações que tem, né? é. Quais são as outras relações que tem? E aí você vai olhar para a história das pessoas que moram nesse prédio, as pessoas começam a se separar, começa a haver um monte de traições. Olha como que é uma coisa louca. Uhum. É É, uma coisa energia muito do lugar, né? de tudo, né? Então não tem como. É o que eu falo hoje. Sempre falo para minhas clientes: vai mudar, faz uma limpeza na casa antes de entrar, né? Agradece por essa nova casa, porque com certeza você se conectou com ela e você tem um aprendizado com essa casa. Uhum. Né? Eu lembro que Faça você não só a falou muito limpeza. para mim, intenciona, o que vale é a sua intenção. Isso que eu Exatamente. achei mais legal, porque algumas coisas, assim, não, você tem que fazer desse jeito. E aí, se você tá pensando outra coisa, ou se você já tá colocando, falando assim, mas será? Acho que não vai resolver nada. O que vai acontecer? Não vai resolver nada. Não vai acontecer, não vai Uhum. acontecer. Porque como a gente se falou hoje à tarde, é muita informação, é É. muita coisa, né? Então, se tudo que a gente for pegando e a gente for querendo colocar, pronto, a gente Ah, vai vai ficar doido. pirar, vai ficar doido, não vai fazer sentido, né? Eu acho que as coisas têm que começar a fazer sentido. Então, quando eu comecei a ter esse olhar para minha casa, eu comecei a ver
Eu tinha um quadro no meu apartamento que eu falava, gente, não gosto desse quadro. Ele ficava assim, do quarto para a sala, do quarto para a sala, do quarto para a sala. Gente, porque eu não peguei e dei esse quadro, Pois porque é. quem ia ficar olhando para aquele quadro, né? Então, quem foi a pessoa que pintou aquele quadro? Qual é a energia daquela pessoa que estava naquele momento que ela fez aquele quadro? As cores que ela colocou naquele quadro? Aquele quadro não vibrava nada na minha casa, ele vibrava uma energia negativa que me deixava para baixo, Só de né? olhar você já se irritava, né? Então, quando a gente fala da questão dos objetos também, olhar para sua casa, né? Se eu pudesse dar dicas aqui hoje de você ter um olhar para sua casa, quais são os objetos que você tem na sua casa? O que esses objetos vibram para você quando você olha para o enfeite que você colocou ali? Você colocou porque um dia você passou numa loja, você viu, você gostou, ou você trouxe uma lembrança de viagem que você foi, mas tá ali, sabe? Fica ali por um apego de alguma coisa, né? E aí você olha e fala, e não vai com aquilo. Mas por que a gente permanece com aquilo na nossa É. casa? Por que não tira, né? Por que a gente não tira? E aí a E gente me fica diz, Rê, o tempo todo. como é que faz essa terapia? Você vai na casa da pessoa, por exemplo, eu quero fazer aqui na minha casa. Você vem na minha casa, dá para fazer online? Como é que tá? Como Tudo é que online. acontece? Tudo online, tá? Os nossos encontros, assim, são... O primeiro é mais para eu saber o que realmente você quer trabalhar na sua casa, quais são as questões que você quer ser trabalhada, né, no ambiente. O trabalho eu faço tudo aqui na minha casa, com as mesas psiônicas que eu uso, faço o diagnóstico e depois a gente vai se falar mais uma vez para poder fazer o Bagua Quântico, que é onde, junto com você, eu falo quais são as áreas da sua vida que você quer trabalhar. Quais são as áreas da sua vida que você precisa mais trabalhar? Uhum. É a área a família, é o relacionamento, é o trabalho. Então, nós, dentro, com a planta da sua casa, nós duas vamos decidir juntas, né? Eu vou te orientando e você vai me falando quais são as áreas, né, referente ao trabalho, à prosperidade, à espiritualidade, à saúde, que nós vamos colocar na planta da sua casa. Para quê? Para potencializar e para que você tenha sempre mais prosperidade, mais saúde, mais trabalho, que eu falo assim, não, a gente não quer, nossa, morrer de trabalhar, mas que seja um trabalho que, né, nos traga prazer. Precisa trabalhar, né? A gente precisa trabalhar, mas é o que eu falo. Hoje eu tô fazendo uma consultoria de um espaço, né? E na hora que a gente foi colocar definir os baguás, né? Eu falei, olha só, eu não queria colocar o trabalho no espaço onde você trabalha, lá onde você atende. Porque por que não? Porque você vai ficar o tempo todo somente trabalhando, 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 trabalhando. E fez muito sentido para ela. Ela falou: Rê, eu tô assim, eu só trabalho. Aí eu pego aula para dar, eu pego atendimento para fazer e eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Então, nós definimos uma outra área, né? Que nós vamos fazer potencializar toda essa parte do imóvel para o trabalho. Mas o que nós colocamos lá? Nós colocamos a prosperidade Hum, para que o trabalho possa entrar, prosperar, né? Que ela tenha prosperidade. Mas se você fica muito ali, não, coloque o trabalho aqui aonde eu trabalho, né? Quero ficar aqui. Você vai ficar só isso. Trabalhar é bom, trabalhar é ótimo, mas o excesso também deixa a gente sim. doente. Então ela está num ponto de que ela não consegue mais ter tempo para a família, né? Então eu estou só trabalhando, 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 trabalhando. Não, a gente quer harmonizar esse ambiente para quê? Para que ela tenha clientes, para que ela ganhe dinheiro, mas para que ela tenha tempo para ela também. Tem a Entende? vida, Quando né? você. Exatamente. E muitas vezes a gente esquece disso, né? Aí a gente adoece, aí a gente entra num Uhum. outro. Mas é tudo online, tá? Eu não preciso ir na casa de ninguém, eu só peço, né, para o meu interagente que ele me envie a planta, porque eu faço tudo através da planta. Mas eu não tenho a planta do meu imóvel. Tudo bem, nós vamos conversar só para que ele possa me falar: olha, eu tenho tantos quartos, tenho a cozinha, tenho. Eu saber quais são as áreas, né? E eu faço o diagnóstico, depois eu faço todo o trabalho de limpeza
né? E blindagem dessa casa, desse estabelecimento. Porque muitas pessoas me procuram também ou mandam mensagem perguntando: ah, você só faz de casa? Não, não faço só de casa. Sabe por quê? Muitas empresas, você já viu, que mudam? Ah, aqui abriu um negócio, daqui passou um tempo, fechou. Aí abre um outro negócio, aí não deu certo, passa um tempo, fecha. E assim vai indo. Olha, depois que eu te conheci, eu comecei a reparar, e aí eu falava assim pro meu marido, você vê que nesse lugar nada vai? Por que será que nada vai? Eu falo tudo que já montaram, tem alguns pontos aqui em Piracicaba que eu falo tudo que aconteceu nesse lugar não foi pra frente. Nada dá certo aí, o negócio é aí, é o lugar. E não, vamos supor, vai. Começou uma empresa, a primeira empresa, aquela empresa faliu por, de repente, morreu alguém. Faliu assim, vai. Fechou a empresa porque morreu alguém, ou a empresa mesmo faliu por motivo financeiro. Imagina aquela pessoa que colocou todo o seu dinheiro, todo o seu trabalho, montou tudo bonitinho, do jeito que queria, o negócio não deu. Imagina a energia daquela pessoa que já ficou ali, né? Uhum. Aí vem uma outra pessoa, monta um outro negócio, aí só pensa em montar, né? Vou montar a minha loja, vou montar não sei o quê. Não pensa em cuidar da energia, não pensa em olhar para esse ambiente. O que foi esse ambiente? Por que a pessoa que tinha um comércio aqui, por que o comércio fechou? Por que não deu certo? Não, ninguém. Eu acho que é muito raro quando a pessoa faz essa pesquisa. Sim, Aí muito monta o raro. negócio. Aí o negócio também não prospera, não vai para frente. Imagina tudo isso. Não vai para Acumulando, frente. né? Não vai para No frente, mesmo né? Não vai lugar. para frente. É igual quando eu E olho. pode falar. É igual quando eu olho aqueles estabelecimentos cheios de espada de São Jorge. Eu falo, Jesus, não vai entrar ninguém. Se espada de São Jorge para proteger, você quer tanta proteção na frente da sua loja, ninguém entra. Já tive cliente assim também, viu? Que eu tive que falar, bora tirar toda essa espada de São Jorge daí da frente. Aí o negócio Protegeu tanto começou a que não podia ninguém tanto, entrar. exatamente. Isso é uma coisa importante. Existe lugares para você fazer a sua crença, colocar as coisas de proteção. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque quando a gente quer proteger demais um estabelecimento, a gente manda. Qual é a mensagem que a gente está mandando? De tanta proteção que não entre ninguém, né? Que nem na nossa casa a gente faz a proteção para que não entre nenhum ladrão, né? A gente vai. Aí na loja você faz tanta proteção, Não aí vai não entrar entra ninguém. ninguém. Aí você fala, nossa, não entra ninguém aqui, né? Uhum. Então a gente tem que tomar cuidado também com o excesso de proteção também. Tem que Pode deixar falar, querida. aberto. É, É. tem algum número de sessões assim que são necessárias? Você vai fazendo um acompanhamento? Como é que funciona? Então, ele não é por sessões, tá? Então a gente fecha o. A consultoria, né? A gente fala Uhum. terapia, mas esse bate-papo, aí eu vou fazer todo o trabalho, depois a gente volta a conversar e eu te mostro tudo que eu fiz e a manutenção que você vai ter que estar fazendo na sua casa, tá? Que não adianta falar assim, ah, Renata, a terapia de ambientes vai curar todas as questões que eu tenho na minha casa? Não, não vai. E nenhuma terapia cura, né? Se a gente não tiver autorresponsabilidade pelos nossos atos, por tudo aquilo que a gente faz, não tem terapeuta nesse mundo que vai te salvar, Uhum. se não partir de você, né? Sim. Então, qualquer terapia que eu busque, se eu não também não me ajudar, que nem eu falo, vamos fazer a terapia de ambientes, porque naquele ambiente a família briga demais, tal, tudo. Eu fui lá, fiz a terapia, ok. Mas vocês vão mudar Vocês esse vão parar jeito de de falar com brigar? o outro? Vocês vão parar de brigar? Entende? Senão não vai Vocês, adiantar como nada. que vai trabalhar esse relacionamento, né? A gente trabalha num campo sutil para agir no físico, né? Blinda tudo, mas somos nós também. Se a gente não mudar a nossa postura, que nem aqui eu falo, ai, às vezes as crianças começam, ai meu Deus, o que eu tenho que fazer? Ok, eu faço. Só que aí quando eu olho para mim, eu falo, mas e a Renata? Como que ela está Uhum. falando? Ela está gritando com as crianças? Ela está brigando por qualquer coisa? Não vai ter terapia nenhuma que vai salvar, né? E É a você é nossa própria postura, a testemunha. nossa É a vibração, a nossa nossa. energia, né? Tudo, 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 tudo. Mas eu falo que
além de fazer sentido, não é uma única coisa. Tem Sim, várias coisas que a gente pode. Eu faço a minha parte, você faz a sua parte, o terapeuta faz a parte dele, e eu acho que assim a gente cria ambientes saudáveis, sim. sabe? É essa a minha missão, é isso que eu olho hoje e que me fez me apaixonar cada vez mais por terapia de ambientes, é saber que cada casa que eu conseguir, a sua casa que você colocou a plantinha, que você me ouviu falar, que você conversou comigo, é uma casa que já tem uma luz diferente, que vai brilhar diferente no universo. Sim. Por quê? E Porque fez você toda a olhou, você diferença. colocou, né? Você colocou uma planta, um ser vivo ali que está fazendo toda a diferença na sua casa. Está fazendo você. Quando a gente está cuidando de uma planta, a gente está cuidando da gente. E muitas vezes a Uhum. gente esquece de se cuidar, né? É tanta coisa que a gente tem para fazer. Então eu sempre Uhum. falo, quando uma plantinha, uma florzinha floresce aí, você está cuidando do seu feminino, entende? Como o nosso olhar para casa. E olha, a minha orquídea floresceu tão maravilhosa que eu falei, ah, e agora você falou, né, que é do feminino? Eu falei, olha, era realmente isso que eu estava trabalhando, que eu estava fazendo para mim, e ela floriu e eu fiquei encantada com ela. Eu falei, gente, não acredito! Ela já faz acho que 10 meses que eu ganhei. E eu jamais E você, imaginei que ela fosse e você florir de falou, novo. né, que você nem cuidava, nem tinha, né? Porque eu já vi você fazendo nos stories também que você nem Eu não de tinha planta. nada. Olha como que é. Nada, nada. E Na olha outra que casa que eu morava não tinha nada, nada de planta, porque morria, porque eu também não cuidava, então eu não tinha. E aqui, essa orquídea eu ganhei da minha irmã quando eu mudei. E ela ficou, e eu fui cuidando, e ela foi ficando, e agora ela faz parte da família, né, já. exatamente. Aí é um olhar para você, um olhar porque eu falo, o que está internamente reflete no externo, né? Reflete na Sim, com nossa casa. certeza. E eu posso fazer em qualquer ambiente. Então, por exemplo, se eu falar, eu tenho um escritório, eu tenho uma loja, eu tenho Pode, um estabelecimento, qualquer ambiente pode, né, ter essa pode fazer. terapia? A terapia ela é tanto para residência, para comércio. Ah, tem uma sala, montei uma sala de atendimento. Posso fazer só na sala? Pode fazer só na sala. Ai, que Pode, eu falo bacana, hein? que Ó, tinha uma pergunta eu aqui falando de planta para quarto de casal, se tem alguma que é mais específica assim. sim, sim. Eu gosto muito da árvore da felicidade. Eu falo que ela é um coringa da casa. Porque a árvore da felicidade tem a fêmea e o macho. Então ali você já trabalha o seu relacionamento. Você ancora o seu relacionamento. Então Olha, você vai vou, cuidar daquela vou plantinha, anotar aqui, peraí. anote. Você vai cuidar daquela plantinha, você não está cuidando só de um, você está cuidando dos dois, né? Você está cuidando do seu relacionamento, né? Eu Olha, gosto faz todo muito da árvore da sentido, hein? felicidade. Todo sentido, não é? Eu acho que as coisas são. Quando você começa a olhar, como a gente falava, né? Ai, não gosto de. Não dou certo com planta. Mas quando eu comecei a ter um outro olhar para a planta, eu falei: olha que incrível. E Ah, eu como faz converso com as sentido. minhas agora. Sim, Eu, assim, converse, tô converse criando mesmo. coragem para colocar a mão na terra, porque isso eu ainda não fiz. Não, mas aos poucos. Eu falo assim que aos poucos a gente vai. Olha só. E o que eu acho mais incrível é que eu comecei com essa história da terapia e esse negócio pega, né? Hoje quem sai e vai comprar as plantas é o meu marido. Ó, Ele agora, ele hoje eu cheguei, ele já tinha mudado a planta porque nós estávamos com uma samambaia e um dinheiro em penca no quintal. E tá batendo muito sol, né? E elas não são de muito sol. Então, ele colocou na garagem. Quando eu cheguei, falei, nossa, que legal, que bonito. Deu outra cara para a garagem. Então, olha uhum, como você vai colocando as pessoas da sua casa, as outras pessoas para também entrarem nesse clima. Né? sim. Então, é que eu falo aqui. Meu filho outro dia falou: mãe, eu vou abrir uma loja de óleos essenciais. Eu vou vender figurinha e os seus aromas. Eu falei: ótimo, filho. Então, a gente vai colocando as crianças nesse movimento, por quê? Porque eu acho que os filhos da nova era, né? Autocura, é você se olhar, é a gente trazer o mais natural possível para nossa casa. Plantas, as pessoas, os nossos avós se curavam das plantas. Sim.
né? E a gente Você foi fala, deixando isso, né? foi deixando, eu acho que foi se perdendo na questão, é muito é de religião, misticismo, sei lá, as pessoas foram colocando as crenças, né? Foram colocando as crenças e a gente foi deixando isso de lado. Então, olha o poder das plantas na nossa casa, né? O lírio da Sim, e paz quando a que a gente gente pode vai colocar em no algum lugar, tipo assim, que tem bastante natureza, a gente volta leve, né? A gente já sente essa nossa, diferença. totalmente. E eu me conectei muito depois da terapia de ambientes com a natureza, sabe? Andar descalço. Eu olho para as árvores hoje com um olhar diferente. Eu olho e falo, gente, Eu olha que também. lindo. Realmente, nós temos uma árvore na nossa casa, a nossa matriz da nossa casa, né? E foi se perdendo. Por quê? Vieram as grandes construções, foram derrubando tantas árvores, a gente foi perdendo o verde. Uhum. E alegra o Verde isso ambiente, vai é tão ficando bom, né? muito, muito, muito. Ai, super Tem mais perguntas? recomendo. Tem pergunta. A Tavani tá falando aqui que ela também tá com a casa super florida, porque ela tá nesse momento Ainda de mais cuidar agora na dela também. primavera também, né? Sim, entrou a primavera, a energia da primavera, trazer os florais, né, para nossa casa, Uhum. tanto das flores quanto dos óleos essenciais, que a gente pode falar um pouquinho. Eu não posso sair daqui sem falar um pouquinho dos óleos Ai, eu essenciais também. uso. O Oi, benefício que Débora. eles Agora que eu vi trazem. que a Débora tá aí. Ai, Dé, oi, querida, beijo. Os benefícios dos óleos essenciais na nossa casa, né? O quanto que ele também nos ajuda. Mas eu queria hoje mostrar uma coisa para vocês, né? Queremos Aproveitando que a gente dicas? Vamos, queremos dicas, e eu peguem seus quero dar cadernos. e eu quero dar uma dica hoje para você saber como que tá a energia da sua casa. Mas como Adoro. que eu sei que tá a energia da minha casa, né? Lógico que a gente tem, assim, aquela questão, hoje eu tô mais sem vontade de fazer as coisas, não tô com vontade de nada, não quero nem abrir a janela, né? Então, eu quero dar uma dica para vocês. Eu ia Adoro. fazer ao vivo aqui o catalisador, mas eu estava sem carvão, porque o marido fez pizza na churrasqueira, acabou o carvão. Mas Ai, eu que quero mostrar para delícia. vocês porque eu esqueci e eu quero mostrar como que fica o catalisador que eu vou ensinar para vocês. Gente, olha, esse estava no quarto da minha filha. O meu fica assim também. Ó, eu vou só pegar aqui para vocês poderem ver. Olha o carvão. O meu fica assim e seca. Lembra que eu te falei que seca? E uma vez o meu foi incrível. Ele vazou, pingou sal, o que estava na sala. Foi louco de ver. Eu tive cliente que o copo virou, Olha. caiu. Então são coisas que a gente não precisa. Eu falo que a gente precisa usar a razão, sabe? Agradeça que foi feito algo ali. Que Ponto. bom Vai que. lá, joga fora. Que bom que foi ali, né? Que Uhum. bom que aconteceu ali. Por que o catalisador? O catalisador, ele consegue nos dar uma base de como está a energia da nossa casa. Porque falar assim, você tem que fazer limpeza energética? Tem. Eu quero muito que as pessoas comecem a criar esse hábito de fazer a limpeza energética, porque ela é tão importante quanto a limpeza física, né? Porque começa a acontecer algumas coisas na sua casa, você fala, nossa, mas por quê? Mas uma pessoa que foi na sua casa com uma energia que você não sabe qual, né? O noticiário que você ficou ali, passou a tarde toda só vendo coisa ruim, tá impregnado. Então, tudo aquilo fica. Você saiu para trabalhar, voltou também com energias. Então, não tem como. Então, o que, que você vai precisar? Você vai precisar de um copo, tem que ser um copo de vidro, tá? Você vai colocar uns 2, 3 dedinhos, dependendo do copo, tá? Se é um copo pequeno, de sal grosso e coloca água. E coloca o carvão aqui dentro, tá? Renata, quanto tempo eu deixo isso na minha casa? Olha, tem pessoas que eu já ensinei a fazer que no dia seguinte me mandou foto mostrando que o copo estava assim, ó. No dia seguinte. E tem aqui, já fiz algumas vezes na minha casa, que demorou uns 7, 15 dias para começar, né? Em alguns ambientes.
Ó, E em outros ficou mais tenso. eu tô no quarto das minhas filhas. Esse é o do Olha quarto só, delas. já começou, né? Ó, eu Olha troquei só, na quinta ou na sexta-feira. olha Ó só. como tá. E elas É, e percebem agora. Elas fazem, elas querem percebe? ajudar a trocar. Elas falam, mãe, o meu negócio tá cheio de sal. É, agora eu peguei no quarto da minha filha lá. Nossa, mãe, tava feia a energia. Falei, não, fica tranquila que esse aqui já passou demais também, né? Que também, assim, acabou que esse eu esqueci. Ele estava numa prateleira, então eu acabei esquecendo e eu fui pegar esses dias alguma coisa na parte de cima. Eu falei, gente, o catalisador. Então ele passou bem do tempo Uhum, aqui também. Então, quando eu faço aqui, o... pode fazer em todos os cômodos? Eu gosto de fazer. E tem vezes que eu faço só na sala. Eu falo que você tem que sentir, tá? uhum. Não tem regra. Não vou dizer, ó, você tem que fazer, você tem que colocar em todos os cômodos, você tem que colocar atrás da porta. Eu não coloco atrás da porta, sabe por quê? Porque se eu abrir a porta, vai bater, vai me quebrar o vidro, o Eu copo. tenho criança em Então, casa, eu coloco escondidinho nos lugares assim que eu sei que elas não vão mexer. é isso que eu gosto. Esse negócio de regra ai, tem que ser, não tem que ser, tem que fazer sentido, tem que ser aonde dá, porque não adianta eu querer espalhar pela minha casa se eu tenho criança, se eu tenho cachorro, se eu tenho gato. Não, né? Às vezes eu mudo. Como na minha porta, quando eu abro, não dá para colocar, eu coloco atrás da cortina. Quando eu não tô afim de colocar atrás da cortina, eu coloco aqui atrás de mim, fica aqui atrás de aqui nessa estante e fica aqui. Então eu vou aonde eu sinto, no momento que eu estou fazendo, eu coloco. Mas o catalisador, ele é um medidor da energia. Você vai ver como está a sua casa. E não se assuste, não se apavore. Ai, meu Deus do céu, olha, se eu for olhar isso aqui, meu Deus, minha casa tá... Gente, não tem como. Energia. É o tempo todo trocando energia. É o Uhum. tempo todo, Ô, tá? Rê, a minha Não tem. filha menor, eu peguei o hábito, né? Meu marido gosta muito, eu aprendi a acender incenso. E aí, Hum. um dia a minha filha, a pequenininha, ela pegou, não, deixa eu passar. Pois ela pegou o incenso e subiu. A hora que eu vi, ela estava aqui no quarto dela, ela foi em todos os quartos, balançando ele, falando assim, abençoe, abençoe. Eu achei a Que coisa coisa mais linda. linda, mas ela me viu fazendo uma oração com incenso para purificação do ambiente, e aí eu falei assim, olha que bonitinha, né? Tão pequenininha, já tá Sim, aprendendo, já tá não, fazendo. já E eu falei, e você aprende. imagina o poder que tem a bênção dela, né? De De pureza. uma criança. Olha, chega até fico arrepiada. Pureza, né? Não tem maldade, não tem nada. E tá vendo que aquilo viu a mãe fazer e sentiu que é bom, né? É, só do incenso, eu não sei qual você usa, eu só peço que vocês tomem bastante cuidado com o incenso. Procurem um incenso que seja, né? Não aqueles, sabe, da caixinha que é um bem fininho, que a gente adora comprar, que ele é bem baratinho. Tomem cuidado com esse incenso, porque ele é uma mistura de um monte de coisa e em vez de ajudar, Nem faz bem, acaba né? nem faz bem. Então, sempre procurar de um incenso natural, de um lugar que você conhece, sabe, né, a procedência da onde a pessoa compra, porque a gente acha que está acendendo um incenso para ajudar, acaba que está prejudicando a nossa saúde e ele pode ser até cancerígeno, né? Então a gente toma cuidado aí, Verdade. já que você já entrou na linha do incenso. Outra dica também para você, aqui eu vou falar para quem gosta de comprar móveis usados, mora numa casa que já tem móveis que foram de outras pessoas, tá? Porque às vezes você compra uma casa, um apartamento, que os móveis são todos planejados. Não tem Uhum. como, Tirar. ou você não vai mexer com isso agora, tá? Então, uma dica que eu dou: quem não conhece o óleo essencial de melaleuca, que é o Tea Tree, ele é um óleo poderosíssimo para limpeza energética. Eu falo que assim, se você não tem um anil, se você não tem um sal grosso para fazer uma limpeza, pode fazer com melaleuca. Coloca na água, passa um pano na casa. Você pode pegar umas gotinhas e colocar num paninho e passar nesse móvel, sabe? Na mesa que eu comprei, ou mudei, tem vários móveis de outras pessoas que foram usados por outras pessoas. Vai lá, faz uma limpeza. Renata, aqui sei lá onde eu moro, não tenho acesso a óleos essenciais, não gosto, não quero. Então faça com anil, tá?
um pouquinho, uma pedrinha de anil, para quem não conhece o anil, essa pedrinha bem antiga, né? Mas que eu acho que ela tem uma cor maravilhosa e ela tem um poder assim incrível de limpeza energética também. Então você pode, já que você vai passar na casa para fazer, molha o paninho, passa nos móveis e intenciona. Eu acho que quando a gente intenciona, não tem limpeza melhor. Ah, com Né? Aquilo que a gente certeza. está fazendo, intencionando. Ai, Então, são essas dicas que eu gosto de falar da limpeza, de harmonizar uma coisa rápida. Tenha objetos, tenha coisas na sua casa que fazem sentido para você. ó quem chegou Tem que aqui, ó. fazer. Quem chegou? Oi, Prim. As duas. As duas. Linda. Ai, obrigada. Obrigada, meu amor. Depois a mãe come. Ai, Rê, e olha, faz toda a diferença. Eu fiz depois daquele dia que a gente conversou e realmente, assim, comecei a perceber mais nesse intencionar, né? De como que você trabalha isso, como que você faz isso, de você tá limpando ali, vai já você intencionando, né? Nem que seja uma faxina comum, mas vai agradecendo, vai abençoando a casa da gente, né? Porque Abençoar, se conectar com a casa, né? isso eu achei assim que fez Conexão. muita diferença na minha vida quando eu comecei a abençoar a minha casa. Porque assim, eu sempre fui muito caseira, sempre gostei de ficar em casa e na pandemia a gente foi obrigado mesmo, né? Sim. Mas eu mudei de casa e aí que eu comecei a trabalhar e a ficar por, né, não ter opção, tem que ficar em casa. E eu comecei a ver isso, eu tive alguns problemas quando eu mudei aqui e de repente eu comecei, não, eu vou abençoar minha casa, minha conquista, como é que foi. E assim, Agradecer, né? percebi assim a diferença nitidamente de você chegar no ambiente e ser um ambiente agradável, da gente querer ficar mesmo. E não tem preço isso, né? De você ter Não. ali o conforto da sua casa. Eu acho que vale super a pena. Já A tô sua casa aqui. te acolher. Ó, não dei risada, não é um nível louco, não, mas eu falo da questão assim, deu nome para sua casa. Aqui eu falo, a nossa casa chama, a gente colocou nome, eu vou viajar, eu volto, eu falo com ela, olha, nós voltamos, gente, é um ser vivo também, que tá aqui, que te abraça, que te acolhe, né? Não é coisa de louco, não é isso, é você se conectar com a sua casa. Sim, é o lugar para onde você sempre volta, né? Que a gente passa Exatamente. muito tempo, né? Então tem que. E que a pandemia fez a gente olhar para a nossa casa, né? Não só a nossa casa aqui, o nosso interno, porque a nossa casa era só para dormir muitas vezes, né? É, A gente vem só para dormir. E hoje ela virou a nossa casa, o nosso nosso trabalho, trabalho, nosso então, lazer, o nosso tudo. o nosso lazer, tudo. Então, cuidar dessas energias, porque se hoje o seu escritório é na sua casa, você não só está com a sua energia, você está com a energia de todo mundo que está ali. Né? Então Uhum, você trouxe mais computador para sua casa, você trouxe mais celular para sua casa. Então sim, toda essa energia também, tá ela junto, né? interfere, né? A gente adoece por conta dessas energias também. Então por isso Sim. que a gente tem que ter um olhar diferenciado. Quando eu falo, a nossa casa também merece uma terapia. Olha, pode Merece, ter certeza que merece. Ela vai merece sim. agradecer e ela vai ser um pontinho de luz aí brilhando no universo e uma casa saudável, né? Que a gente vai ter cada vez mais vontade de ficar dentro dela. Ai, maravilhoso. Adorei que você topou participar comigo. Achei que Imagina, me as chame quantas dicas. vezes quiser. É Eu sempre bom adoro falar, te né? seguir e eu adoro pegar suas dicas e eu faço todas elas. Gratidão por Fico muito feliz. compartilhar tanto conteúdo de qualidade com a gente. A outra intenção minha, fora as lives, é isso, é compartilhar conteúdo de qualidade, que a gente possa melhorar a vida das pessoas, né? Que a gente possa se Sim, ajudar. sim. Se a gente conseguir com um post mudar a vida de uma pessoa, a gente já está melhorando o mundo.
E a gente Com já está certeza. cumprindo a nossa missão, então é essa a intenção minha de fazer as lives, de publicar conteúdo para que as pessoas possam se sentir melhores, mais felizes e gente feliz é outro nível, né? Com certeza. Eu que agradeço você abrir esse espaço, porque como a gente falou no começo, não é todo mundo que sabe o que é uma terapia de ambientes, né? E muitas vezes a gente acha, ai, mas para que fazer isso na minha casa, né? Tem necessidade. Mas eu acho que cada não posso fazer uma terapia agora, mas eu posso mudar isso, eu posso olhar para isso, eu posso harmonizar isso, começar a movimentar, né? Eu falo, agora nós já estamos em setembro. Eu amo daqui para o final do ano, porque eu já começo numa movimentação de energia que é de desapego, é desapegar daquilo que não quero mais, é cuidar da minha casa energeticamente para receber o novo ano, as novas oportunidades. Eu acho que é um movimento incrível que a gente Nossa, eu precisa. sempre fui É, desapegada. Depois que eu comecei a te é, seguir, nossa, agora eu tô mais ainda. não Vou falar é isso fazer as aqui. coisas Ah, já faz meses que tá aqui, não usei, não vou usar mais. Vamos exatamente. Essa é a compartilhar com quem tá pergunta. precisando. Exatamente. É essa a pergunta. Eu preciso? Vou É, usar? Não vou, então vamos dar para quem vende, dá. Eu acho que a gente abre espaço, né? A energia começa a fluir de uma outra forma. a Olha, gente se abre gratidão, pro fico novo, muito né? feliz. Não, não tenha dúvida de como a gente se abre para o novo. Uhum, É uma coisa fora de série. Obrigada, minha sim. querida. Obrigada a todos que escreveram. Acaba que a gente não consegue ver a mensagem de todos aqui, mas eu fiquei muito feliz de poder estar aqui falando um pouquinho desse trabalho, dessa minha missão de vida, que é transformar os lares, e não só os lares, as famílias, né? As pessoas que habitam também nesse lar. Transformar Sim. casas em lares, lares saudáveis. Que Obrigada, querida. delícia. Eu que agradeço, Boa gente. noite. Boa noite, todo mundo. Quem não conseguiu assistir, compartilha que vai ficar gravada. Eu posto lá para vocês verem. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau, tchau.